Grande vencedor do Festival de Gramado de 2019, Pacarrete, da Vitrine Filmes, chega agora nos cinemas e a gente conversou com o diretor Alan Deberton sobre este lançamento. De Pacarrete. Eu queria falar contigo primeiro. Não tem como não fazer essa pergunta, eu acho que você já deve ter respondido algumas vezes, inclusive, que Pacarrete, existiu uma Pacarrete na sua vida, né? A sua vizinha de infância, imagino eu. Como que surgiu essa vontade de contar a história dela, né? Criar um filme baseado nela, nessa personagem, nessa figura? Eu estava na faculdade ainda, na faculdade de cinema, estava morando no Rio, e morrendo de saudade de casa, quando um professor me disse assim, olha, quando vocês forem fazer um roteiro de uma história, vão atrás de histórias que sejam realmente importantes, porque é tão difícil fazer cinema, é tão desafiador, Sim. né, que aí tem que ser algo que realmente importa. E mais ou menos na mesma época, eu tive notícia de que uma mulher que até então eu achava que ela era... As pessoas da cidade chamavam ela de louca, e eu pensava que ela era uma doida, né? Sim. E de certa modo eu sempre me mantive distante dela, né? Assim, de algum ponto sendo preconceituoso também. Uhum. Quando eu descobri que, na verdade, ela foi professora de balé, ela foi uma grande artista, e ela, tudo que ela reclamava, tudo que ela pedia, que ela lutava, era em prol das artes, era um espaço para ela fazer fruir o talento dela, né? Sim. E ela também era muito política no sentido de que houvesse incentivo, de que houvesse espaço, houvesse palco para os artistas da cidade, que eu pude entender que, na verdade, tudo que eu sabia sobre ela estava errado, podia estar errado, né? Sim. Então, eu fiz logo uma pesquisa imediata, e quanto mais eu pesquisava sobre ela, mais eu me apaixonava, e também mais me identificava com ela, porque naquela época eu estava também me entendendo como cineasta, né? Eu estava Artista, né? artista, e naquela cidade, que também era a cidade dela, e também já percebendo os desafios. Sim. Então, foi muito dentro desse sentido que eu me toquei e também entendi que ela podia refletir uma série de diversos outros artistas, principalmente o Brasil adentro, interior adentro, né? Quando a gente tem realmente pouco... A gente quase não tem salas de cinema no interior. É muito difícil também de ter teatros, né? E mais difícil ainda de ter política em função dos artistas, né? Da arte para o interior. Então, assim, eu já percebi que isso podia ser um mote um tanto quanto pessoal, né? Tanto por tê-la conhecido, como também fazer parte de mim de alguma forma, que eu teria aí um desafio, né? Para poder, de repente, tornar esse projeto meu primeiro longa-metragem. Vão saber quem eu fui! A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que tá fazendo com essa bicicleta na minha calçada? Pacarrete é um filme que fala sobre preconceito, assim, porque o meu ponto de vista que eu tento impor no filme é um ponto de vista de quando eu era criança, desse olhar de fora sobre essa mulher, que é um olhar de incompreensão. E aí o filme, ele se propõe a dialogar com ela, a entender e adentrar na sua intimidade, nos seus pensamentos, de forma que há uma empatia com o espectador e que a gente se reconheça no lugar dela e também no lugar dos que fazem parte da vida dela, sabe? Sim. Então, assim, é por isso que é um filme que acaba que emociona, porque de alguma forma a gente consegue identificar pacarretes na nossa vida, seja a nossa vizinha, seja alguém da nossa família, seja a gente mesmo. Algum sonho nosso ali, né? Algum sonho nosso. Existe, de vez em quando alguém me fala, hoje eu estou meio pacarrete, hoje estou querendo pacarretear. Então, virou uma sensação, um estado de espírito, entendeu? É quando alguém quer fazer algo grande ou quando quer ser diferente. Eu acho isso lindo. Eu vou mostrar o meu balé para vocês todos. Tem mais o que fazer, Pacarrete. Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte. A gente fala isso o tempo inteiro, de quanto representatividade importa. A gente fala isso no cinema e vê uma cidade do interior do Nordeste, que as pessoas levam a arte um pouco assim, como você está falando, né? Viram a Pacarrete dessa forma, não tem nem cinema muitas vezes. Se verem na grande tela, né? Também importa muito, né? E especialmente para russas, tinham muita expectativa de ver esse filme pronto.
porque eu já tinha feito um curta lá, mas era uma coisa de uma semana, todo mundo ia para suas casas e acabou. Sim. Agora, um longa-metragem, existe toda Vai uma mais preparação, você passa de 4 a 5 semanas, e no caso de Pacarrete, que a locação principal era na rua principal da cidade, existia um porém que era a gente ter que meio que fechar a rua, parar movimento, Sim. e também por conta do som, a gente acabou afetando a rotina de uma loja de roupas, que era Movimentaram tudo, né? a gente movimentou tudo, as pessoas me ficaram sem entender, e algumas delas até criticavam, nossa, mas desmantela a cidade toda para poder fazer um filme. Então, assim, existia uma expectativa para que esse filme fosse visto, assim, eu estava até muito triste, porque a gente estava estreando em festival, e as pessoas me perguntavam, passa em tudo que é canto, e não passa na nossa cidade. Não é que eu não quisesse, é porque, na verdade, como a cidade não tem cinema, o meu objetivo era que a gente pudesse exibir esse filme da melhor forma. Então, eu tentei conseguir a melhor projeção, o melhor som, para que as pessoas tivessem uma experiência de cinema realmente diferente. Sim. E a gente colocou 400 cadeiras na praça, a gente colocou 400 cadeiras na praça, e, para minha alegria, deve ter tido mais de 3.000 pessoas. Uau! Em pé, em cadeirinha, no meio da rua. Foi lindo, foi lindo. E a gente pensou em toda a estrutura para poder exibir esse filme, exceto uma coisa importantíssima, que foi o microfone para falar com a multidão. Como que você resolveu esse negócio? Gritando então, aos berros. Aí todo mundo lá se movimentou, aí depois de quase uma hora chegou um paredão de som para a gente poder se apresentar, Marcélia e eu. Que legal. As pessoas assistiram o filme em pé, né? Porque a gente não tinha cadeira para a maioria. Então, assim, foi uma prova mesmo de resistência também do espectador. E daí eu pude entender como o filme também era importante para eles, porque era muito importante para eles terem essa receptividade do filme na contação da história dessa mulher, que até então as pessoas não a conheciam, sabe? Assim, não conheciam verdadeiramente. E foi lindo, assim. Hoje, com certeza, eu acho que a cidade se orgulha, tanto dela como do filme. Eu queria ser jovem, voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. O filme, ele era para ter estreado aí durante o período de pandemia, né? E foi essa loucura toda que a gente está vivendo. Tá chegando agora no dia 26, né? Daqui 2 dias. No circuito comercial. Isso. Como que você sente a importância desse filme ser visto pelas pessoas numa tela grande, no cinema, numa sala de cinema, de fato, né? A gente viveu esse período de pandemia que foi muito... A televisão, o streaming ganhou um pouco mais de protagonismo, mas o filme vai chegar no cinema, né? É muito importante isso. Como que você sente que a importância dele chegar no cinema mesmo e ser visto na tela grande? Não deixa de ser tentativas e resistências, assim, porque, Sim. Na verdade, eu nasci nos anos 80, então minha escola de cinema acho que foi a TV, a Sessão da Tarde, a Lagoa Azul, Esqueceram de Mim, e aí que também muito a videolocadora. Na faculdade eu aprendi a fazer filmes em 35, resisti até quanto pude fazer filme em 35. Meu Deus, sim. 35, e a verdade é que eu tenho muito afeto à Primeira Janela Cinema. Faço o filme pensando nisso, né? Sim, em começar por festivais e depois exibir no cinema mesmo, e depois seguir a carreira dele, né, nas outras plataformas. Dentro disso, a gente teve a nossa estreia suspensa, né, por conta da pandemia, e também uma experiência de que o streaming veio para ficar, né? Então, assim, de fato, isso é inquestionável, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha tido aí um hiato grande, né? O filme estreou em junho de 2019, passou em Gramado em agosto, aí circulou vários festivais, era de se esperar que o período ideal dele de lançamento fosse mesmo abril, e que já estava preocupado porque estava acabando o ano e nada de pandemia acabar, né? Nossa. Nós tivemos a sorte dos cinemas reabrirem, que foi só recentemente, né? Ainda estamos esperando essa transição. Margarida em francês, Pacarrete. Je suis unique.